Boa noite, meninos. Então a gente vai ver hoje a questão da parede abdominal, né? Anatomia radiológica da parede abdominal, tá? Então o que que nós temos aqui? Nesse desenho aqui, por incrível que pareça, né? É um desenho do Néter, tá certo? O Néter, ele era um cirurgião, então ele faz uns desenhos assim bem bacanas, né? Diferente de um desenho feito por um anatomista, né? Ele tem uma visão prática de um cirurgião. Então nós vamos usar isso aqui como referência. Por incrível que pareça, tudo que a gente precisa saber em relação à parede abdominal está aqui, tá certo? Então o primeiro passo é a gente entender como são as coisas, né? Depois a gente vai dar nome a essas estruturas. Então, da região da parte superficial para a parte profunda. Na parte mais central inferior, né, o que nós temos aqui? Uma fáscia bem robusta, com um aspecto triangular, vai ter um músculo aqui com esse nome também. Depois nós vamos ter duas musculaturas, né, que vão estar bem na linha média, que vão se inserir aqui também. Tá certo? Isso nós vamos formar várias camadas, né? Então, na parte lateral, na parede anterolateral, nós vamos ter 3 grupos musculares, mais as fáscias referentes a cada uma delas, né? E que vão se distribuir da parte mais superficial até a parte profunda. Na parte mais profunda, a gente vai ter a cavidade abdominal. E quem reveste, né, a cavidade abdominal, a gente já sabe que é o peritônio. Muito bem. Então, além disso, o que nós temos? Nós temos passagens que vão ter que você comunicar essa cavidade abdominal, né, com as estruturas do membro inferior, tá certo? Então, nós temos duas estruturas importantes, né? Uma que vai ser a passagem do funículo espermático no homem, tá certo? Então vai ser essa estrutura que vai passar aqui e vai em direção então da região lateral, né? Ela vai estar junto da bexiga aqui, tá certo? Ele vai passar por aqui por essa estrutura, né? E vai chegar na bolsa escrotal, um de cada lado, tá certo? Então nós temos essa passagem que é uma passagem importante. E depois nós temos uma outra passagem aqui lateral a essa, né? E um pouco posterior e inferior, que vai ser o que? A passagem para essas estruturas vasculares bem importantes, que serão as artérias, né? Então, perdão, será a artéria e a veia femoral, tá certo? Então, é isso que a gente tem que ter aqui. Agora, a gente vai dar nome a essas estruturas, né? Então, a musculatura que vai pegar toda a parede abdominal lateral aqui, mais superficial, ela vai sair da região posterior, né, da parte antero-superior, e vai fazer um trajeto oblíquo. Então, ele vai ser um músculo que vai ter esse nome, vai ser o músculo oblíquo externo. Depois nós vamos ver as origens e inserções que ele vai ter. Tá certo? Depois, logo embaixo dele, né, então mais profundo a ele, nós teremos o músculo oblíquo interno. Tá certo? E depois, mais profundamente a esse, a terceira camada, né, vai ser um músculo transversal, que é um músculo um pouco mais horizontal do que as duas musculaturas oblíquas, né? Bom, embaixo, né, envolvendo a esse músculo transversal, nós vamos ter a fáscia transversalis, que vai estar aqui, ó, nessa região daqui, tá certo? Bom, aí depois nós temos então a cavidade peritoneal, como a gente mencionou, né? Então, revestindo a cavidade peritoneal, nós vamos ter o peritônio, tá certo? Depois nós temos um grande ligamento aqui, ó, que vai sair desde a região do pubis, né? E vai até a crista ilíaca, e ele vai servir como ancoragem de várias estruturas que nós veremos adiante, que vai ser o ligamento inguinal, tá certo? Bom, depois nós temos o nome, né, desses buracos que nós falamos aqui. Então nós teremos um anel inguinal superficial e um anel inguinal profundo, tá certo? Tá? Aí depois nós vamos ver também, né, que essas regiões aqui vão formar o que chama do triângulo de Hasselbalch, né? E uma outra estrutura que nós vamos também aprender vai ser a artéria epigástrica inferior, que ela vai estar posicionada. Então, né, a artéria epigástrica inferior, ela vai estar exatamente logo acima, né, na região do anel inguinal profundo, tá certo? Onde a artéria ilíaca superficial vai dar essa artéria aqui, que vai estar correndo na região
pré-peritoneal, né? Isso aqui é o peritônio, então ela vai estar correndo na região pré-peritoneal e ela vai fazer um curso, né, superficial em direção à parede abdominal, tá certo? Medial e superior, tá certo? E ela vai ser uma referência muito importante, por quê? Porque a gente vai ver lá adiante as hérnias que acontecerem na parte medial, né, ou seja, medial à origem da artéria da artéria epicásica inferior, serão as chamadas hérnias indiretas, né? Elas vão escorregar pelo canal inguinal, né? Elas vão escorregar por aqui e vão acabar nesse trajeto daqui. Enquanto que as hérnias diretas, né, elas serão uma fragilidade verdadeira da parede, tá certo? Então elas não são não vai ser uma hérnia que vai escorregar por dentro de um orifício que a gente já tem, tá certo? Elas vão fazer deformidades verdadeiras na parede, tá? Então, assim, dessa figura aqui, que ela é muito importante, né? É bom a gente reconhecer todas essas estruturas. Então, aqui na linha média a gente vai ter a musculatura do reto abdominal, né? Tá certo? Tá? As fáscias que vão envolver o reto abdominal na parte anterior e na parte posterior, vão envolver o músculo transverso do abdômen e a musculatura oblíqua aqui, tá? Então isso aqui é bem legal da gente conhecer. Bom, agora eu vou mostrar alguns desenhos aqui, perdão, algumas imagens de tomografia computadorizada, né, para que a gente comece a entender o porquê que a gente está estudando isso tudo e o que a gente vai ver adiante e depois ser capaz de reconhecer o que são essas imagens aqui. Então aqui a gente já tem uma ideia que isso aqui é um corte axial, tá certo? Então aqui nós temos o osso ilíaco de um lado, o osso ilíaco do outro lado, a coluna no meio. Aqui nós temos um corte coronal, é como se eu fizesse um corte aqui assim, ó. Tá certo? Então eu estou vendo essa estrutura de frente, né? Então os dois ossos ilíacos estarão aqui, a bexiga que eu vejo aqui, ela está posicionada aqui, tá certo? Isso que a gente está vendo cinza escuro aqui é a gordura dentro da cavidade peritoneal, né? Que é essa mesma gordura que a gente está vendo aqui. Tá? Nós percebemos que se é uma pessoa idosa, então a musculatura já é bastante fininha, né? Bastante delgada, principalmente a musculatura anterior. Né? Aqui nós temos o músculo ilíaco, né? Na parte superficial, na região posterior, nós temos a musculatura glútea. Né? Aqui os músculos elevadores da espinha, né? Tá? E a bexiga aqui. Tá? E aí o que nós percebemos? Que do lado de cá tem um negócio bem diferente, né? Isso aqui não é normal, que é o que a gente está vendo aqui também, tá certo? Então aqui ó, nós temos a bexiga, isso aqui evidentemente não está dentro da cavidade abdominal, tá? Então tá bom. Depois nós vamos estudar tudo e vamos entender o que está acontecendo aqui. Tem uma outra imagem aqui, ó, tá certo? Então o que a gente tem aqui? Nós temos um corte sagital em que a parede abdominal anterior está aqui, isso aqui é a cicatriz umbilical, tá certo? E nós percebemos que aqui, ó, tem uma saculação, né, alguma coisa que está se enchendo de líquido e comunica com a cavidade abdominal, tá? Esse aqui é um corte coronal, né? Nós temos o líquido nas goteiras parietocólicas, né, junto ao bordo, né, dos cólons direito e do colo esquerdo, né, do colo ascendente e descendente. E nós percebemos então que esse líquido ele escorre e passa através desse orifício aqui e vem cair nessa saculação que está aqui, ó, que é exatamente o que nós estamos vendo aqui. Tá certo? E se a gente fizer um corte axial, a mesma imagem que nós temos, aqui está a bexiga, aqui está o reto, a cabeça do fêmur aqui, outra aqui, né? E nós vemos que esse líquido ele escorre por aqui, ó. Tá certo? Então vai estar um pouquinho mais lateral, vai corresponder ao canal inguinal aqui, tá? Então nós vamos ter as artérias, né? Ó, você vê que a artéria femoral aqui está bem calcificada, a veia femoral, né? Isso aqui então vai ser na frente e medial o canal inguinal. Tá? Mais nós temos aqui um outro paciente, então nós temos a musculatura eretora aqui atrás, né, da coluna, da espinha, tá certo? Depois nós temos
o músculo psoas de um lado, outro músculo psoas do outro. Aqui não dá para ver direito, mas vai ter o músculo quadrado lombar. Depois toda a musculatura, né, aquela musculatura oblíqua que vai sair desde a fáscia, né, dessa fáscia posterior aqui que nós vamos ver adiante, ela vai fazer esse trajeto, né, em direção à linha média do abdômen, tá certo? Tá? E aqui nós percebemos o quê? Que em vez da gente ter a musculatura aqui, ó, como a gente tem a musculatura aqui, a gordura retroperitoneal, a gordura do subcutâneo e a pele aqui assim. Do lado de cá, o que, que a gente percebe? Existe uma nítida comunicação, né, das estruturas da gordura do retroperitôneo com essa região daqui, tá certo? Então você tem uma herniação de tecido gorduroso nessa região, tá? Uma outra, né, essa outra anterior, né, observa isso aqui, é uma radiografia lateral, que a coluna está aqui, né, tá? O externo está aqui, o tórax está aqui, né, o pulmão está aqui, o diafragma corresponde a uma linha aqui, outra linha aqui, e a gente em vez de ter, né, a parede abdominal tendo uma continuidade mais ou menos aproximada, né, com a região inferior do externo e o apêndice tifoide indo em direção ao pubis aqui, o que nós vemos é uma nítida, né, abaulamento aqui, e essas estruturas que tem gás aqui, ó, que é parecido com o pulmão, né, que são as alças intestinais, elas protruindo na parede abdominal. Quando a gente faz o corte de tomografia computadorizado bem nessa altura aqui assim, ó, o que, que a gente percebe? A coluna está atrás, né? A musculatura oblíqua está aqui, ó, os músculos oblíquos estão aqui, depois a gente vai individualizar eles direitinho, né? E aqui, bem na linha média, a gente tinha que ter a musculatura oblíqua se juntando, né, com a musculatura do reto abdominal de um lado e do outro, tá certo? E fazendo que a gente tivesse aqui uma linha um pouco mais reta. E aqui, evidentemente, a gente percebe o quê? Que existe um abaulamento e praticamente, né, o músculo oblíquo, o músculo reto é muito fininho, tá certo? Então aqui nós temos o quê? Não chega a ter uma hérnia, né, porque não está passando para fora da cavidade, mas a gente tem uma protuberância, né, por um afilamento, por uma insuficiência da musculatura do reto abdominal, né? Já esse outro aqui, ó, aquela mesma gordura que a gente viu saindo na região posterior aqui, ó, tá? A gente tem agora fazendo um trajeto através dos músculos oblíquos aqui, ó, e do músculo transverso, tá certo? Então ele sai desde aqui da cavidade peritoneal e vai até essa região aqui. Nós temos apenas gordura, né? Isso aqui tudo é gordura, saindo por aqui. A gente pode ter uma alça também intestinal, às vezes, protruindo por ali, né? Tá? Então, ó, aqui nós temos a musculatura oblíqua, a musculatura eletora da espinha, né? O músculo psoas aqui, o quadrado lombar aqui, tá certo? Tá? Nós temos alguns pontos de fragilidade, né? Um é aqui, o outro é mais na região abdominal, né? Infraumbilical, nós vamos ver isso tudo. Essas outras hérnias aqui são menos comuns, muitas vezes estão relacionadas a trauma, às vezes cirúrgico ou por outra razão, alguma coisa assim. Tá? Esse outro paciente aqui não é a mesma pessoa, esse aqui é um outro paciente, né? Em que nós observamos que também, ó, ele tem uma hérnia aqui para baixo, tá certo? Ó, ínfero na região inguinal aqui, tá? E uma outra hérnia lateral aqui, sendo que essa lateral a gente já vê um pouco de alça intestinal aqui, diferente dessa outra aqui que a gente tem apenas tecido gorduroso, né? Tá? Bom, então agora, né, vamos ver as camadas, né? Nós vimos lá naquele desenho do Netter direitinho, agora a gente vai ver isso aqui, como é que isso apareceria num corte de ressonância magnética, tá certo? Então, nós podemos ver aqui, ó, a parede abdominal, nós podemos separar ela em 9 camadas, né? Então, a pele que vai se constituir da epiderme e da derme, não tem aqui, a gente não consegue separar essas estruturas aqui. Um tecido subcutâneo com 2 fáscias também, que a gente não consegue separar, a gente vê apenas esse bolo de tecido gorduroso que está aqui, ó, tudo em volta. Será uma pessoa um pouco mais obesa, então é fácil da gente ver todo o tecido gorduroso, né? E depois nós teremos, então, a musculatura oblíqua externa, que é essa camada muscular aqui, ó, mais superficial, né? Ela vai sair desde a face lá posterior, né? Vai fazer todo esse trajeto aqui até se juntar com o músculo reto abdominal aqui na frente, tá?
Depois nós vamos ver um oblíquo interno, que nós já mencionamos, que vai fazer praticamente o mesmo trajeto, né? Apenas as inserções e origens, né, serão opostas, né? Conforme a gente vai ver mais adiante também. Depois, mais profundo, o músculo transverso abdominal. Embaixo dele a gente não consegue separar, né, mas é uma fáscia que vai estar aderida a ele, então é muito fininha e bem aderida, a gente não consegue ver em exames de imagem, que vai ser a fáscia transversalis, né? Depois o tecido adiposo pré-peritoneal e o peritônio também, que fica tudo misturado, a gente vê da mesma forma que no subcutâneo, a gente vê apenas como uma única estrutura aqui, tá? Muito bem. Então aqui, ó, agora tem um desenho mais fácil da gente identificar essas estruturas que nós falamos. Então aquelas fáscias, né, bem superficiais, tá certo? Aqui ele tirou essa fáscia mais superior, a fáscia relacionada à superfície do reto abdominal, tá certo? E agora a gente vê a musculatura do reto abdominal com esses centros tendíneos que são aqui. Eles são importantes por quê? Porque o reto abdominal é um músculo muito longo e relativamente fino, né? Relativamente não, bem fino até, principalmente com as pessoas mais idosas, né? Então o que acontece? Se você tem uma musculatura muito longa e você não tem centros, né, ou inserções ósseas, né, ou ênteses ósseas que dê uma certa capacidade dele de contração, ele vai ficar muito molengo. Então esses centros tendíneos que a gente está vendo aqui, ele dá uma certa resistência ao músculo, fica mais fácil dele fazer a contração e o efeito que ele deve fazer mecânico, né? Tá? Tem alguns músculos, né, mais superficiais que vão sair lá da parede torácica e vão se juntar, né? Eles vão, na verdade, se transformar, né? Um vai entrando dentro do outro e vira uma estrutura única que a gente não consegue separar. O principal deles, a gente vai ver, é o serrátil anterior, tá certo? Então ele vai ter esse aspecto aqui, ele vai se misturar com a parede abdominal na parte superior, junto aos arcos costais inferiores, né? Uma outra estrutura importante vai ser o nervo cutâneo lateral, que ele vai estar aqui, ó, mais ou menos nessa altura aqui, que vai ser um nervo relacionado à altura da 10ª vértebra torácica, né? Tá certo? Então vai ser o nervo cutâneo lateral, que é o nervo relacionado a T10, né? Depois a gente vê aqui, né, bem superficial, o músculo oblíquo externo, tá certo? Que tem do lado de cá a mesma coisa, né? Eles vão perdendo a parte muscular e vão se transformando em estruturas tendíneas para essa região, onde eles vão se prender, né? Nós vamos ver mais com mais detalhe adiante, mas aqui, principal aqui, a gente já começa a ver aqui, ó, a crista ilíaca antero-superior, todo o ligamento, né, ó, toda essa parte aqui do ligamento aqui, ó, que vai se inserir até a região no pubis aqui, esse é um ligamento bastante importante, ele vai dar sustentação a essa musculatura oblíqua aqui. Então aqui nesse desenho também, né, a gente vê a artéria epigástrica superficial, né, ela fazendo aquele trajeto que a gente havia mencionado. Tá certo? Depois a gente vai ver o triângulo de Hasselbalch, né? E aí nós temos o ligamento inguinal aqui, ó, tá certo? Tá? Que vai estar bem aqui assim, e passando, né, por baixo dele, o nosso funículo espermático, vai estar aqui, ó, perdão, na parte superior dele, embaixo dessa fáscia bem grande que a gente está vendo aqui, ó, que depois nós vamos começar a perceber que ela é uma aponeurose, né? Como se fosse um tendão mais afilado, tá certo? Que vai ser uma continuidade do músculo oblíquo externo. Então essa aqui vai ser a aponeurose do músculo oblíquo externo, vai recobrir toda essa região que está aqui, tá certo? Tá? Depois, assim, bem nessa altura aqui, ó, já na saída, né? Aqui onde a gente já tem Nós já tínhamos visto então que a nossa artéria epigástrica inferior, ela ia sair na parte acima, né, do ligamento, perdão, do anel inguinal profundo, e aqui, ó, abaixo, né, do ligamento inguinal profundo, ligamento inguinal superficial, né, aqui, ó, onde está passando já a artéria femoral, nós vamos ter essa artéria saindo daqui, ó, que são as artérias pudendas, né, vão estar na altura da genitália, que é outra estrutura bem importante que a gente tem aqui nessa região, né? Tá?
A outra estrutura que vai estar passando aqui nesse anel também, ó, superficial aqui, tá certo? Vai ser o nervo ilio-inguinal, né? De ilíaca, né? Com a região inguinal. Então, esse vai ser o nervo ilio-inguinal, tá? Agora, nós vamos ver, então, as estruturas vasculares da parede abdominal, né? Na parede abdominal mesmo, né? Então, aqui nós temos dois grupos vasculares bem importantes, né? Um mais profundo, que vai estar ligado, né, diretamente à nossa às nossas artérias epigástricas inferiores, né? Que são essas estruturas que estão aqui, ó, tá? E elas vão correr por dentro da parede abdominal, né, na parte profunda do músculo reto abdominal, num trajeto ascendente até próximo da região do apêndice tifoide, tá certo? E daqui elas vão se transformar nas nossas, vão perfurar a parede abdominal aqui, né, para dentro da cavidade torácica e vai se transformar na artéria torácica interna, tá? Que vai ter o quê? Vai ter continuidade com as artérias subclávias lá em cima. Então, isso vai ser um trajeto alternativo importante para o membro inferior na eventualidade da gente ter alguma obstrução na aorta torácica, tá? Então, se você tem um estreitamento, uma estenose da aorta torácica por alguma razão, depois a gente vai aprender, uma delas é a chamada coarctação da aorta, que é um estreitamento congênito, né? Isso vai fazer com que, para que eu tenha, né, o sangue chegando no membro inferior, ele tenha que achar um trajeto alternativo. E o trajeto primeiro alternativo que ele vai encontrar é feito através da parede abdominal. Tá? O outro trajeto alternativo é através da parte mais superficial, pelos vasos epigástricos superiores, né, e superficiais aqui, ó. Então eles vão chegar aqui nas artérias femorais, tá certo? Perdão, na artéria femoral, e tem um trajeto superficial aqui, tá certo? Eles são também muito importantes, do mesmo jeito que é para o sangue chegar, né? Mas se eventualmente, né, eu tiver um trajeto, alguma obstrução venosa que impeça o meu sangue de retornar através do fígado, por exemplo, para chegar no coração direito, ele vai ter que voltar por um outro trajeto que ele alcance as veias subclávias, né, e possa chegar no coração aqui. O outro trajeto alternativo é esse que a gente está vendo aqui. Tá certo? Então, se a gente tem, né, diferente das artérias que tem uma parede muscular mais resistente, as veias se dilatam muito facilmente e formam o que a gente chama de variz, né? Então, a gente vai ver o que se esse paciente tiver algum obstáculo, por exemplo, sei lá, uma cirrose hepática, por exemplo, né, que dificulte o trajeto aqui, você tem um aumento de pressão para dentro, né, da retrógrada, o que vai acontecer? Um dos trajetos alternativos será feito através dessa região, tá certo? E aí a gente vai ver aquelas varizes que a gente vê às vezes na perna da pessoa idosa, nós veremos então na parede abdominal, tá? Muito bem. Aí aqui, ó, só para mencionar, né, a gente vai falar muito de fáscia e aponeurose, embora vocês já devam ter estudado, mas só para lembrar então, né, fáscia e aponeurose basicamente é a mesma coisa, tá certo? Tá? Elas são um tecido conjuntivo, tá certo? Fibroso, duro, resistente, liso, brilhante, formado por fibroblasto e por colágeno. Ele é bastante resistente, assim, é duro para a gente perfurar, é difícil da gente romper ele esticando ele, né? Tá certo? Então é esse tipo de tecido que a gente vai ter aqui formando, né, os septos que vão separar as superfícies musculares, tá? Então, essa é a coisa. Então, aqui a gente tem a fáscia, né, que é o quê? Que é o que vai separar os grupos musculares. Como nós mencionamos, é um tecido fibroso, tá certo? Ele é parecido com o tendão, né, só que ele é bem mais fino que o tendão, né? Tá? E ele é pouco vascularizado, então ele não sangra, né? Ele sangra bem pouco e ele é relativamente pouco inervado, mas ele é inervado, ele dói quando a gente mexe nele, né? Tá? Então aqui, ó, como nós já tínhamos visto, aquele desenho da parede posterior, né? Nós vamos ter uma parte muscular, né, dos músculos aqui, ó, tá certo? E vai ter um centro tendíneo, né, aponeurótico bem grande que vai ser aqui, ó.
tá certo? Então a gente tem a partir desse ponto toda a musculatura que vai formar, né, a parede muscular anterior e lateral do abdômen e o centro tendíneo dessas estruturas aqui atrás, tá certo? Tá? Então, só para a gente ver, ó, como é que ele aparece, essa face, esse tecido fibroso, né? Você vê aqui, ó, aqui o músculo, né, do bíceps, ele está assim bem brilhoso, né? Mas ao mesmo tempo ele está bem lisinho e bem definido. Por quê? Porque ele está envelopado, é como se tivesse um plástico, né, bem lisinho, assim, bem resistente, envolvendo ele, chegando até o centro, né, aqui onde a gente vê a estrutura tendínea, tá certo? Então esse aqui já é o tendão do bíceps, tá certo? Onde ele vai se inserir aqui na una, né? Tá? Muito bem. Bom. Desculpa, na una não, no rádio, né? Na tuberosidade radial, tá? Depois, então, agora a gente tem aqui, ó, a fáscia superficial, que vai ser uma aponeurose, que vai estar relacionada ao músculo oblíquo externo, né? Então, ela tem uma característica bem importante, né? Que ela vai passar aqui por cima, né? Ó, tudo isso aqui, e depois ela vai formar essa região anterior que a gente está vendo aqui, tá? Ela vai se juntar lá na linha média, né, aqui, ó, bem na linha média, por cima da musculatura do reto abdominal e vai formar também, né, junto com a aponeurose do reto abdominal, vai formar a linha alba, né? Então, e o que tem importante aqui para a gente reconhecer, né, e lembrar? É que essas fáscias, né, que a gente tem aqui, principalmente as fáscias que vão estar recobrindo, né, a parte posterior do músculo oblíquo interno e a fáscia do músculo transversalis, elas estão na região acima da cicatriz, né, umbilical, elas estão por trás do músculo reto abdominal. Quando a gente chega abaixo da cicatriz umbilical, o que acontece? Essas fáscias elas se tornam anteriores ao músculo reto abdominal. Por isso existe então, né, na região abaixo da cicatriz umbilical, uma certa maior flacidez da musculatura do reto abdominal, tá certo? Então ele tem um pouco mais de propensão, né, a ficar mais flácido nessa região, tá? É claro que pelos exames aqui de imagem, como a gente vê aqui na tomografia, as fáscias a gente não consegue separar, elas são muito fininhas, né? Então elas ficam todas como se fosse uma estrutura única, tá? A gente consegue separar os três músculos, né, os três grupos musculares aqui, pela presença de gordura, né, além da fáscia, a gente tem gordura entre eles. Então você tem aqui, ó, a pele, o tecido subcutâneo, que é tecido gorduroso. Depois a gente vê o músculo com essa densidade mais fina, mais cinza, perdão. Depois a gente vê uma linha um pouco mais escura, que lembra um pouquinho esse escuro daqui, ó. Então isso aqui é gordura, né, entre as fáscias do músculo reto, perdão, oblíquo externo e o músculo oblíquo interno. E finalmente a gente tem aqui mais profundo ainda o músculo transverso do abdômen, que é um músculo um pouco mais fino, né, do que a gente está vendo. Depois nós temos o quê? A gordura, né, dentro da cavidade abdominal. Essa parte mais preta que a gente está vendo aqui é o ar, ó, o mesmo ar que tem fora da pessoa aqui, tem o ar aqui dentro, né, de uma alça intestinal. A coluna está aqui atrás, o músculo psoas está aqui, tá? Se a gente fizer um corte axial aqui por ultrassonografia, vocês vejam que é bem mais difícil da gente reconhecer, mas sabendo apenas da anatomia, ou sabendo que essa região aqui, vamos dizer, aqui é a pele, então tudo isso que a gente está vendo aqui é tecido subcutâneo. Depois eu tenho duas estruturas ovaladas que a gente está vendo aqui, que vão corresponder a essa aqui. Eu sei que isso aqui é o músculo reto abdominal de um lado e o músculo reto abdominal do outro. Entre os dois músculos reto abdominal eu tenho o quê? Eu tenho uma face aqui, ó, tá certo? Que vai ser a minha linha alba, né? Abaixo do músculo reto abdominal eu já vou estar o quê? Dentro da cavidade abdominal. Embaixo não, desculpa, profundo ao músculo reto abdominal, eu vou estar dentro da cavidade abdominal com o peritônio revestindo a parede da cavidade, né? Tá?
Então aqui, ó, só mostrando a nossa linha alba, que a gente já tinha mencionado. Então ela vai sair desde a região do apêndice tifoide, né, na linha média, lá em cima, até a sínfise pubiana aqui. Então ela vai ser uma aponeurose que vai ser o quê? A convergência, tá certo? Tá? Das aponeuroses que vão estar recobrindo a musculatura oblíqua, né, e o músculo reto abdominal. Tá certo? Vai formar como se fosse um tendão, né, um centro tendíneo, do mesmo jeito que a gente tem esse centro tendíneo aqui, né, nós vamos ter aqui, só que isso aqui é uma face, é um pouco mais fina e bem mais longitudinal, né, tá? Bom, de novo, né, o que a gente tem aqui? Agora só dando nome aos bois aqui e a gente reconhecendo no plano aqui, ó, no corte axial aqui. Agora vamos acrescentar mais um pouquinho de informação ao que a gente já tinha visto. Nós já tínhamos visto que na parte posterior a gente tem o corpo vertebral, a musculatura eretora da espinha, tá certo? O músculo psoas, né, do lado do corpo vertebral, e esse outro músculo que vai estar aqui, ó, tá certo? Que vai corresponder ao músculo quadrado lombar, tá? Na frente dele, agora, então, nós vamos ter o que? O retroperitônio, tá certo? No retroperitônio aqui a gente vai ter o rim, né? E o cólon do lado de cá. Se você tiver do lado direito, vai ser o colo ascendente. Se você tiver do lado esquerdo, será o cólon descendente. Tá? E aqui a gente tem o peritônio recobrindo toda essa região. Então, isso aqui vai ser a cavidade peritoneal, né? E aqui vai ser o espaço retroperitoneal. Tá? Muito bem. Então, daqui nós vamos ter uma face, né? Aquela face que lembra que a gente viu antes, lá naquele desenho, né? Aqui, ó, nessa aqui, ó, a gente tem toda essa face, essa aponeurose posterior, que vai corresponder a isso que a gente está vendo aqui, ó, exatamente essa região que vai estar vendo aqui. Tá? Então, o músculo, né, latissimus dorsal, ele vai estar passando superficial, é isso que está aqui, tá? E essa outra face que a gente viu aqui, ó, essa face lombar aqui, ela vai dar continuidade a toda aquela musculatura oblíqua da parede abdominal que a gente já mencionou aqui, ó, os 3 músculos oblíquos aqui. Eles vão se ancorar, vão se prender em parte nessa face aqui. Depois nós vamos ter toda a continuidade até o reto abdominal que a gente já tinha falado anteriormente. Aqui é só reconhecer as estruturas através dos números que a gente já mencionou. Tá? Então, mais uma vez, né, que a gente tem uma peça anatômica, observa como é que são os centros tendíneos, né, ó, são bem brancos, são bem evidentes, é exatamente o que a gente já tinha falado anteriormente, né? E aqui apenas a gente vê o desenho que nós já vimos anteriormente, só para vocês relembrarem o que tem de importante em relação da parede abdominal, das fáscias, né, que estão recobrindo a parede abdominal, acima e abaixo da cicatriz umbilical. É só lembrar disso que está aqui. Tá? Então, músculo reto abdominal, agora vamos botar mais um pouquinho de informação, né? A gente já viu aonde que ele fica, a gente já viu o centro tendíneo, a gente já viu a linha alba relacionada a ele, a gente sabe que as fáscias da musculatura transversa vão recobrir ele, né? Que na parte superior a gente tem a musculatura, parte das fáscias, né? Atrás do músculo e abaixo, né? Da cicatriz umbilical, todas as fáscias estarão anteriormente ao músculo, né? Então, a origem dele nós já mencionamos, lá em cima vai estar, a origem dele é lá embaixo, né? Tá? Lá no pubis, tá? E a inserção dele vai ser na linha média, tá certo? Tá? Na linha média, perdão, lateral à linha média, né, para os dois lados, nas últimas costelas, da quinta à sétima cartilagens costais, né, tá certo? Na cartilagem costal, porque essas últimas costelas, elas mais ou menos acabam aqui, daqui para frente a gente tem a cartilagem na pessoa mais idosa, a gente já viu, elas vão se calcificar, né? Então aqui vai ser a inserção do músculo reto abdominal. E a parte central dele, esse centro tendíneo, onde vai estar a linha alba, vai se inserir no apêndice tifoide, tá? A ação dele nós já sabemos, é flexionar a parede abdominal, né? E ao mesmo tempo flexionar a coluna lombar, tá certo? Ele também é um músculo que pode ajudar na expiração forçada, né? Tá?
A inervação vai ser feita através dos nervos intercostais, do 5º até o 12º nervos intercostais. Tá? Se a gente olhar na ressonância magnética, num corte axial, desde a parte mais superior até a parte mais inferior, então aqui a gente tem o fígado nessa altura, lá embaixo a gente reconhece a bexiga que está aqui. Tá? Então, muito bem. Aqui em cima a gente tem exatamente essa pontinha que está aqui, que vai corresponder ao apêndice tifoide, né? E depois a gente vê uma musculatura se embrulhando aqui, se tornando uma coisa única, né? Olha aqui, aqui e aqui, né? Tá? Com as cartilagens costais aqui, tá certo? Depois, bem na linha média, a gente vê essa linha fininha aqui, ó, que é a nossa linha alba. Então, tem a musculatura do reto abdominal aqui, outra aqui, e a linha alba aqui. É uma pessoa mais idosa, né? Então, a musculatura ela é bastante delgada, pelo que a gente está vendo aqui, né? Tá? Se eu for um pouquinho mais para baixo agora, eu vejo mesmo o músculo reto abdominal, um de cada lado, a minha fáscia aqui, ó, correspondendo à linha alba, né? A gordura por cima no tecido subcutâneo e a gordura dentro da cavidade abdominal. Tá? Nós vimos as 3 partes musculares aqui, né, do oblíquo externo, oblíquo interno e o músculo transverso. Tá? Posteriormente, nós temos, então, o retroperitônio com o rim de um lado e o rim do outro lado, a coluna na linha média e os 2 músculos laterais à coluna, que correspondem aos músculos psoas, que quando chegarem na região do ilíaco, eles vão se juntar com o músculo ilíaco e vão formar o ilho psoas, que vai passar anteriormente e vai sair aqui, ó, nessa face anterior da articulação coxo-femoral. Tá? Muito bem. Aí quando a gente já vem aqui embaixo, né, a bexiga é visível aqui, o ânus aqui atrás, e aí a gente vê a musculatura bem delgada aqui, ó, já se inserindo já na região do pubis, né? Tá? Muito bem. O músculo reto abdominal, então, a parte da inserção, né, cranial dele, né, a gente está vendo aqui, ó, o músculo vem até aqui, a linha alba, até a região do apêndice tifoide. Bem aqui a gente tem a altura da cicatriz umbilical. E às vezes a gente tem uma falha na cicatriz umbilical, né, que vai fazer com que você tenha o quê? Uma passagem de conteúdo gorduroso aqui, ó, que é o que a gente está vendo aqui. Ó. Isso aqui é a gordura da cavidade peritoneal se misturando com a gordura do tecido subcutâneo. E é bem evidente aqui, ó, essa falha que a gente está vendo aqui. Tá? Então, essa é uma hérnia da parede abdominal na linha média, né? Você teve uma falha aqui e a gordura passou por aqui por dentro, tá? Muito bem. Na parte distal, então, ó, na origem dele, aqui a gente tem o pubis aqui embaixo, tá certo? Tá? E aí a gente vai ter um músculozinho bem pequenininho aqui, ó, que é o músculo piramidal, tá? Então, né, lá temos as duas ênteses, né, onde os tendões, ou tendão ou aponeurose do músculo reto abdominal entra no pubis aqui, tá? E mais o músculo piramidal nessa região, né? Tá? Então, a musculatura do oblíquo externo, que é um músculo bem grande, bem forte e importante da gente reconhecer, né? Então, nós temos uma origem, tá certo? Que vai estar o quê? Misturado com o músculo serrátil, como a gente falou anteriormente, né? Vai sair lá de trás, junto com o músculo grande dorsal, vai junto daquela aponeurose bem grande, né? E vai sair daqui, ó, dessas últimas costelas aqui, ó, tá certo? Então a gente viu que o reto abdominal é entre a 5ª e a 7ª, um pouco mais para baixo e um pouco mais lateral. Também a gente vai ter a origem do músculo oblíquo externo. Certo? Aí a inserção dele, como a gente já havia mencionado, a principal inserção dele vai ser o quê? Ligamento inguinal, que é isso que a gente está vendo aqui, ó, ligamento inguinal, né? E na parte superior a gente vai ter o quê? A crista ilíaca, né, antero-superior, a espinha ilíaca antero-superior, tá? E lá embaixo, né, ele vai estar aqui, ó, exatamente embaixo, né, formando parte do canal inguinal, tá? A inervação, como ele é um músculo muito grande, sai desde a parede torácica até a região inguinal, então a gente vai ter parte dele inervado pelo nervo torácico, a outra parte dele inervado pelo nervo
ilho hipogástrico, né, ilho hipogástrico, pegando nessa parte aqui, e finalmente do nervo ilho inguinal, nessa última parte mais inferior e medial dele, né. Isso aqui a gente já viu várias vezes, né, então o corte da tomografia computadorizada axial é bem fácil, ele é o músculo que está mais superficial, logo abaixo do tecido subcutâneo, tá. Bom, agora o oblíquo interno, né, então tira o oblíquo externo, logo embaixo dele vai estar o quê? Um oblíquo interno, tá certo? Então a origem dele vai ter também aquela origem lá atrás, né, na nossa aponeurose tóraco-lombar, né? Ele vai ter uma outra parte dele que vai sair na crista ilíaca, tá? Outra parte dele aqui na crista ilíaca, e uma outra parte dele no ligamento inguinal, né? E aí ele vai fazer um trajeto, né, cranial e para a linha média, em direção à linha alba, né, e em direção às últimas costelas aqui, as últimas costelas flutuantes na parte posterior, tá certo? Então esse vai ser o meu músculo oblíquo interno, né? E depois a gente vai ter o quê? O transverso do abdômen, que já é um músculo bem mais delgado, bem longo, assim, tem todo esse aspecto que a gente vai ter aqui. Então a origem dele vai ser uma origem lá de cima, né? Então vai ser nas últimas 6 costelas, tá certo? Tá? E é obviamente uma parte nas cartilagens costais aqui também, né? Vai ter uma parte dele na região posterior, na face tóraco-lombar, do mesmo jeito que a gente tem aqui do oblíquo interno, né? Tá? Depois ele tem uma parte na crista ilíaca aqui em cima e no ligamento inguinal. Tá? E toda a inserção dele do transverso abdominal vai ser na linha média aqui na linha alba, né? Então ele toda, se você lembrar, né, você lembra que é fazer pelo lembrar o contrário, lembra que toda a inserção do ligamento do músculo transverso do abdômen vai ser na linha média, na linha alba. Aí depois as outras regiões da origem é fácil da gente lembrar, né? Vai estar relacionado às últimas costelas, as cartilagens costais, a crista ilíaca e o ligamento inguinal, tá certo? Tá? E a gente vai olhar ele aqui, ó, vai ver, essa é a parte mais profunda desses 3 ligamentos, né? Tá? Se eu tiver, ó, lembra que nós vimos lá no começo, né, se eu tiver uma fragilidade dessa face tóraco-lombar, né, ou parte da musculatura aqui de trás, o que, que vai ter? Vai ter uma passagem, a gente vai ter uma hérnia, né, um buraco, por onde vai passar o conteúdo do que tiver aqui na região onde você tem o buraco. No caso aqui a gente tinha gordura, então essa gordura passou para o tecido subcutâneo aqui, tá? Muito bem. Então, o ligamento inguinal a gente já mencionou, agora vamos dar mais detalhes dele, né? Um ligamento bastante importante, a gente tem que conhecer bem ele, tá? Então, ele vai estar entre a espinha ilíaca antero-superior, tá certo? Essa estrutura que está aqui, ó, bem duro, bem aderido aqui, tá certo? E a outra vai ser o que? A parte distal dele vai estar lá no púbis, ó, bem aqui nessa região do púbis aqui, tá? Ele vai estar lateral ao anel femoral superficial, né? Então aqui, ó, eu tenho o anel femoral superficial, que é essa estrutura que está aqui, e ele estará lateral a ele, tá certo? Tá? Então esse aqui, ó, por onde vai passar o meu canal inguinal, aqui vai ter o anel inguinal superficial e lá dentro vai estar o anel inguinal profundo, tá? Muito bem. Ele vai formar também, né, uma parte dele, né, vai ser formado por aquela aponeurose grande que a gente já viu, que é a aponeurose do músculo oblíquo externo, né, que vai estar tudo isso aqui, ó, tá? Ok? Depois nós vamos ver outras estruturas importantes, né, que estão relacionadas aqui, né, como vai estar a artéria femoral, né, o canal femoral, tudo nessa região. Mas agora a gente tem que lembrar isso, né? Essas são as informações importantes em relação ao ligamento inguinal. Cada vez a gente vai acrescentando um pouquinho mais de informação, né? Tá? Então lembre do anel inguinal superficial, o canal femoral aqui, a fáscia, a aponeurose do músculo oblíquo externo aqui, tá? Muito bem. Bom, agora a gente vai conhecer mais um ligamento que é aqui, ó, que não é tão importante, mas é o ligamento lacunar, que ele vai estar posicionado, então aqui, ó, bem junto da inserção, né, do meu ligamento transverso aqui, ó, essa protuberância óssea aqui do pubis, né,
é chamado de tubérculo púbico, né? Então ele vai estar aqui, ó, bem nessa região, embaixo disso aqui. Embaixo aqui a gente tem um músculo, que é um músculo pequenininho, que é o músculo pectíneo, né? Então esse aqui vai ser o meu ligamento lacunar. Tá? Bem nessa região aqui. Ele é importante porque ele vai fazer parte, né, do limite medial, né? Então ele vai estar relacionado ao pubis, ele vai ser medial do anel do anel femoral, né, que vai estar aqui, ó. Lembra que a gente tinha falado do anel inguinal, e aí abaixo a gente vai ter o quê? O anel femoral, tá certo? Então no anel femoral a gente vai ter o quê? A gente vai ter gordura aqui, né? E dentro desse canal aqui, ó, do canal que vai formar o canal femoral, a gente vai ter a artéria e a veia femorais, né? E mais aqui a gente também tem o que? Algumas estruturas linfáticas nessa região. Mas o importante é que a gente vai ter a artéria e a veia femoral. Sendo que aqui a gente tem uma outra fáscia, né? Um outro separando esses dois compartimentos, tá? Dentro que nesse compartimento mais lateral, que é o chamado compartimento muscular, onde a gente vai ter o músculo ilho-pessoas, vai estar passando o nervo femoral aqui, tá certo? Então eu sei que se eu palpar a artéria femoral, o meu nervo femoral estará lateral. Então você lembra assim, nave, né? Nervo, artéria e veia, de lateral para medial. Tá certo? E a outra coisa que a gente vai ter aqui vai ser estrutura linfática, e o meu ligamento lacunar vai ser a ancoragem, né, da parte mais central do meu ligamento inguinal, tá certo? Ele vai dar mais sustentação a essa região que está aqui, tá? Muito bem. Agora vamos falar do canal inguinal, né? Então, o canal inguinal, ele tem mais ou menos uns 5 centímetros de comprimento, né? Vai passar na parede abdominal, a gente já viu. No homem, nós vimos que ali tem o desenho que vai estar o funículo espermático. Na mulher, isso aqui vai se atrofiar, então a gente vai ter apenas o chamado ligamento redondo do útero e as estruturas vasculares junto dessa região, do mesmo jeito que a gente tem no funículo espermático, tá? Nós vamos ter também o nervo ilho inguinal. Lembra que é aquele nervo que vai inervar a parte mais inferior, né, do músculo oblíquo externo, né? Tá? Depois nós vamos ter o ânulo inguinal profundo, o anel inguinal profundo, né, que vai ser uma fenda. Na verdade ele não é uma coisa redonda, ele é como se fosse uma fenda, né, na fáscia transversal, tá certo? Tá? Então, ele é bem profundo na fáscia transversal. Lembra que é aquela fáscia, né, mais profunda que a gente tem da parede abdominal, né? E depois nós vamos ter o quê? O anel inguinal superficial, que também não é um anel exatamente, né? Ele é uma abertura triangular que vai estar na aponeurose do oblíquo externo, né? Então, o anel profundo está na fáscia transversal e o anel superficial está no oblíquo externo, na fáscia, né, dessas estruturas. Tá? Muito bem. Ups. Então tá aqui, ó, nosso canal inguinal, a gente tem que conhecer alguns limites dele, né? Tá certo? Se eu olhar aqui, ó, num corte de ressonância magnética, tá certo? Aqui bem nessa altura aqui, eu tenho isso aqui é uma mulher, então eu tenho útero aqui, uma bexiga aqui, tá certo? Eu não vejo, não tem funículo espermático, então eu tenho um ligamento redondo atrofiado, né? A musculatura do reto abdominal, um aqui e outro aqui, tá? E as fáscias aqui. Aqui a gente tem o músculo ilho-pessoas passando aqui e a artéria e o nervo femoral aqui, né? Tá? Muito bem. Então, ele vai corresponder ao quê? No teto, a gente vai ter a musculatura do transverso do abdômen, tá certo? Vamos ter a aponeurose da musculatura do oblíquo externo, tá? Então, isso vai formar parte do teto dele. O assoalho dele, a parte mais profunda dele, que a gente já tinha visto lá, vai ser quem? Vai ser o meu ligamento inguinal, tá? Na parede anterior, a gente vai ter quem? A aponeurose do oblíquo externo, bem fácil, tá? E na parte posterior, eu vou ter a fáscia transversalis, tá? E o peritônio também, mas o principal é a gente lembrar assim, ó, na frente eu tenho a aponeurose do oblíquo externo, atrás eu tenho o quê? Eu tenho a fáscia transversalis. Tá? Depois, em cima a gente vai ter o músculo transverso, né, e a aponeurose do oblíquo externo. E na parte do assoalho eu vou ter o ligamento inguinal. Tá?
Então é só lembrar, isso aqui não é muito difícil da gente lembrar, né? E aí tem um desenhozinho aqui e uma tomografia computadorizada com 3D, né? Em que a gente vê a artéria ilíaca superficial passando aqui, ó, certo? Antes dela passar mais ou menos nessa altura aqui, olha, aqui eu tenho a crista ilíaca anterosuperior, né? Aí, ó, passando daqui, então, né, se eu traçar uma linha imaginária, aqui eu teria o que? O meu ligamento inguinal. Então, a estrutura vascular que eu estou vendo aqui acima desse ponto vai ser o quê? Vai ser até a minha artéria epigástrica inferior, tá certo? E a estrutura vascular que eu vou estar vendo aqui, ó, saindo agora já da artéria femoral, que é a ilíaca externa, aqui vai ser a femoral, abaixo do ligamento inguinal. Tá? A estrutura vascular que eu vou estar vendo aqui vai ser o quê? As estruturas relacionadas à região genital, tá certo? Tá? Então será a artéria pudenda, né? Tá? Então aqui a gente tem o desenho. O pubis vai estar aqui, ó, tá certo? Aquele ligamento lacunar que ele vai reforçar, então, a inserção, né, pubiana do ligamento inguinal, tá certo? Aqui no tubérculo púbico, aqui, ó, então esse aqui vai ser o meu ligamento lacunar e ao mesmo tempo ele vai formar o quê? Vai formar a minha parede, o meu limite medial, né? Olha aqui, ó, lembra? Ó? Ele vai fazer o meu limite medial, olha aqui, ó, tá certo? Tá? Do anel, né, superficial, tá certo? Tá? Muito bem. Aí vamos voltar lá. Cadê? Aqui, ó, tá? Aí nós vamos ter aqui, então, passando, né, a artéria ilíaca, né, e a veia ilíaca externa, e a partir desse ponto, então, eles vão se transformar na artéria femoral comum e a veia femoral, tá? Bom, aí depois eu tenho aqui, ó, uma outra passagem, tá certo? Que vai estar acima do ligamento inguinal aqui, ó, tá? Que vai ser o meu... Desculpa, eu tive que ver um negócio aqui que me chamaram. Mas então, voltando aqui ao nosso negócio, né, a gente tinha o ligamento inguinal aqui, nós falamos do canal femoral aqui, né, onde vão estar passando os vasos femorais, né, e o nervo, né, e depois nós temos acima, logo acima do anel inguinal aqui, a gente vai ter do ligamento inguinal, a gente tem essa outra orifício aqui, que vai ser o meu anel inguinal profundo. Tá certo? Por onde vai estar passando a artéria e a veia testicular, né? E o ducto deferente, tá certo? Isso vai formar, né, o nosso funículo espermático, que vai sair no anel inguinal superficial, tá certo? E vai em direção à bolsa escrotal. Se for uma mulher, né, o que vai acontecer? Isso aqui vai se atrofiar e formar apenas um ligamento que vai dar sustentação ao útero e aos ovários, né? Tá? E aí nós vamos lembrar o que? Da nossa artéria epigástrica inferior, tá certo? Então, as hérnias que ocorrerem da cima, né, e medial a esse vaso que está aqui, elas vão ocorrer por esse canal, então serão chamadas de hérnias indiretas, né? As hérnias que ocorrerem lateral a esse vaso aqui, ó, para lateralmente, serão hérnias diretas, ou seja, uma fragilidade direta da parede abdominal, tá? E aí nós vamos ser apresentados a mais uma coisa importante, uma outra referência anatômica importante, que é o chamado triângulo de Hasselbalch, tá? Então esse triângulo ele é formado, já é fácil a gente identificar aqui, ó, primeiro, pela parte mais inferior do ligamento inguinal, tá certo? Superolateralmente aos vasos epigástricos, né? E medialmente à face, ao bordo lateral do músculo reto abdominal. Vai formar esse triângulo aqui, que é onde acontece a maioria das hérnias, né? As hérnias geralmente ocorrem por essa região aqui, que é uma região um pouco mais frágil, né? Tá? Então, só relembrando, né, nós falamos do ligamento inguinal, que é bastante importante, falamos do anel inguinal superficial, do tubérculo púbico, onde vai se inserir o ligamento inguinal, né, do ligamento lacunar, que vai ajudar nessa ancoragem que está aqui, ao mesmo tempo vai formar o bordo, né, medial
do meu canal femoral, tá certo? Vimos que nós temos no canal femoral a artéria e a veia femoral e mais algumas estruturas linfáticas, não é isso? Depois nós vamos separar isso aqui, né, esse compartimento femoral em duas áreas, né, por uma face que vai ter aqui. Nós vamos ter um compartimento muscular onde a gente tem o músculo ilho-psoas, tá certo? E mais o nervo femoral, lembrando de novo que a gente pode lembrar assim, ó, nave, que é nervo, artéria e veia. Então, se eu palpar a artéria, eu sei que o nervo vai estar lateral a ele, né? Tá certo? Tá? Que mais? Né? Acho que o importante era isso, tá? Muito bem. Aqui só mostrando, né, um corte axial de tomografia, de ressonância magnética, tá certo? Em que a gente tem uma pessoa do sexo feminino, né? Então a gente não tem funículo espermático, isso aqui é bastante atrofiado e tem toda essa musculatura, né, e o pubis aqui embaixo, tá? Muito bem. Então agora o nosso canal femoral, né? A gente viu o canal inguinal, agora vamos ver o canal femoral. Nós já mencionamos algumas coisas dele. Já falamos que a gente tem um compartimento muscular lateral, um compartimento vascular medial, não é isso? E agora nós vamos ver os limites dele. Nós falamos limites do canal femoral, limites do triângulo de Hasselbalch, agora, do canal inguinal, agora do canal femoral, tá? Então, no limite superior, novamente, quem? O nosso ligamento inguinal aqui nessa parada, né? Inferior, nós temos novamente o nosso amigo lá, né? Inferior e medial, inferior e medial, nós temos lá o nosso amigo que a gente já viu, que é o nosso ligamento lacunar, tá certo? E embaixo dele, nós temos aquele, lembra que tinha um músculo pectíneo, né? Olha aqui, cadê? Aqui, ó. O músculo pectíneo, ó, tá aqui, ó. Então, se eu tenho um músculo, eu vou ter um ligamento também. Então, o outro limite vai ser o ligamento pectíneo. Ops, fui para o lado errado aqui, pera lá. Cacete. Aqui, tá? Então, tem aqui, ó, inferior ligamento pectíneo, né? E, finalmente, lateral, a gente vai ter o arco ilho-pectíneo, né? Tá, isso aqui já é mais difícil, mas é só um arco. E que interessa aqui a gente ver, então, ó, na ressonância magnética, um corte coronal aqui, né? Que você tem a musculatura do ilho-psoas bem aqui e o meu canal femoral com artéria e veia femorais aqui, tá bem? E aqui a gente vê a mesma coisa, a mesma imagem. E no corte axial aqui assim eu tenho a bexiga, o músculo reto femoral, esse é um cara jovem, você vê que a musculatura é bem parruda, bem exuberante, né? Eu tenho o meu músculo reto abdominal aqui, ó, os vasos, aqui provavelmente ainda é artéria ilíaca superficial, mas é a transição, né, entre artéria ilíaca superficial e artéria femoral, né? E o limite do lado de cá a gente tem a musculatura do ilho-psoas, né? Tá? E aqui tudo é músculo, é osso ilíaco, é a cabeça do fêmur aqui, tá? Então aqui, ó, canal inguinal e canal femoral, bem bacaninho, olha aqui, ó, tá? Apenas a diferença, ó, é o mesmo paciente, apenas a altura do corte, um pouco mais superficial aqui e um pouco mais profundo aqui. Então, superficial e medial eu vou ter o meu canal inguinal, por onde vai estar passando, nesse caso aqui, como é um homem, vai estar passando o funículo espermático aqui. Aqui eu tenho o ligamento inguinal, né? Olha aqui, ó, bem bacaninha. E um pouco mais lateral e mais profundo, eu tenho o meu canal femoral passando os vasos femorais aqui, tá? Beleza. Então, ó, de novo aqui só o desenho, agora detalhando melhor o triângulo de Hasselbalch. Então, ele é formado pelo quê? Nós já vimos, vasos epigástricos inferiores, né? Depois, reto abdominal, ao bordo lateral dele, né? E, finalmente, o nosso ligamento inguinal aqui formando o bordo, né? A região da base inferior, né? Tá? Então, ele é o quê? Ele é uma área de menor resistência, onde ocorre a hérnia direta, né? Que vai estar o quê? Medial aos vasos epigástricos, tá certo? Então, ó, esse slide aqui é o mais importante para a gente lembrar, né? Em relação aos vasos epigástricos, né? A artéria epigástrica inferior é o canal, o triângulo de Hasselbalch e as hérnias, né? Diretas e indiretas, tá? Então, aqui só mostrando o desenho, né? De como se faz a hérnia inguinal, né? Tá?
Aqui é a mesma coisa, esse mesmo desenho. Aqui apenas mostrando uma hérnia inguinal, né, passando pelo canal inguinal, chegando até a bolsa escrotal aqui, tá certo? A gente vê uma alça intestinal, né, dentro da bolsa escrotal. Então o resto aqui são desenhos para vocês reverem e estudarem o que está aqui, ó, tudo são tirados de livros e da internet. Esse último aqui que eu acho mais bacana de todo, é o do Nether, né? Então, meninos, seguindo a mesma ideia, né? Vocês têm até domingo para botar as perguntas de vocês no site lá e eu respondo até segunda-feira, tá bom? Obrigado, uma boa noite para vocês. Tchau.